Graça e paz, amém, queridos? Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom? Deus é bom. Se nós estamos aqui é porque realmente Ele é bom. Amém? E em primeiro lugar eu quero agradecer a Ele por estar aqui nesse lugar, nesse momento. E depois ao nosso querido pastor Roberto, né, pela oportunidade, agradecer pelo convite, né? Quero agradecer também a minha esposa que está comigo aqui, Josinaldo, meu irmão Josinaldo, e os vizinhos maravilhosos, Marcos e sua esposa Isabel, que vieram comigo, né? Eles são vizinhos nossos lá, são pessoas maravilhosas que chegaram lá, que hoje podemos dizer que é da família, né? Porque nos conhecemos há tão pouco tempo, mas parece que já faz 10 anos que nós nos conhecemos. Isabel, ela está cursando medicina, né? E esses dias eu conversando com ela, e como é importante, né? E lindo, um médico crente. Porque quando não vai no natural, vai no espiritual. Amém? Então, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Amém? Estava com saudade dessa igreja, de vir neste lugar aqui. Como eu me sinto bem em estar nesse lugar. Então, você está preparado para a palavra hoje? Então, nós vamos hoje abordar um tema bastante interessante na vida do cristão, que chama-se a prosperidade. A prosperidade de acordo com a palavra de Deus, a prosperidade bíblica. Obrigado, Grupo Louvor. Viu? Queridos, isso é muito interessante. Existem algumas pessoas aí que, em algumas denominações, que eles não gostam muito de ouvir falar sobre esse tema, sobre prosperidade, ou não ensina, não sei qual o motivo, mas eu quero dizer que prosperidade é de Deus. A prosperidade bíblica, ela é de Deus. E tudo que Deus criou de bom nesse mundo aqui foi realmente para o seu povo. Existem muitas pessoas aí no mundo, aí fora, aí, sabe, direcionados pelo inimigo, pelo adversário, usufruindo de tudo aquilo que era para estar na mão do crente. Mas, queridos, a realidade é o seguinte: para que você torne-se uma pessoa próspera de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, é preciso, antes de você ser próspero, você entender quem você é em Deus. Se você não entender quem realmente você é, se você não colocar em prática o que realmente a palavra diz ao seu respeito, você não vai ser uma pessoa próspera. Você não vai conseguir mergulhar naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então você precisa saber quem realmente você é. E nessa noite eu quero abordar justamente nesse tema, nessa linhagem, para que você entenda primeiramente quem você é em Deus. O que a Bíblia diz ao teu respeito. E a partir desse momento você vai praticar e você vai passar a ser uma pessoa diferente, uma pessoa que vai enxergar diferente, uma pessoa que vai pensar diferente e até mesmo crer diferente. Porque o diabo, ele bombardeia a mente das pessoas diariamente, dizendo que ela não pode, que ela não tem, que ela não consegue. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia garante que nós somos prósperos e eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma confissão essa noite comigo. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Então você precisa declarar isso constantemente. Sempre quando o diabo vier com uma seta, com uma palavra negativa para o teu lado, e você começa a mostrar, a jogar isso na cara dele, a rebater ele com a palavra, e você diga, diabo, eu não vou acreditar no que você está falando, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu te garanto que ele vai correr e vai fugir de você. Amém, queridos? Sabe, por muito tempo da minha vida eu fui bombardeado nessa área de prosperidade. Muitos anos da minha vida eu fui, sabe, massacrado, pisoteado, porque eu não conhecia as verdades, eu não conhecia a palavra. Sabe, às vezes pessoas que me conhecem há pouco tempo, não conhecem, não sabem da minha trajetória, porque em outro dia, em outra oportunidade eu vou vir aqui e vou contar o meu testemunho de vida. Terá que ser um culto inteiro, talvez um não dê, terá que ser 2 para contar o testemunho, mas Deus vai preparar essa oportunidade. Então, queridos, muitos anos da minha vida,
Eu vivia trabalhando e o que eu ganhava parecia que eu jogava num saco furado. Então, ou seja, eu conseguia o dinheiro, eu conseguia o trabalho, mas eu não prosperava. Porque prosperar é diferente de você apenas conseguir o dinheiro. Como também prosperar é diferente de você acumular bens. Sabe, Jesus ele falou lá em Mateus 6, ele falou, não ajunteis tesouro na terra. Ele estava ensinando os discípulos e ele falou, não ajunteis tesouro na terra onde a ferrugem come, onde a traça corrói. Mas ajuntai tesouros nos céus, e ele dá essa instrução. Se você for lá para João 10:10, o próprio Jesus ele está falando, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E se você pegar essas duas passagens, você vai achar ou pensar que existe uma contradição nisso. Você pode pensar, poxa, Jesus está falando, não ajunteis tesouro na terra, e no outro ele está falando, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas não é nenhuma contradição, porque a palavra de Deus não se contradiz. Quando Jesus ele estava falando, não ajunteis tesouro na terra, ele estava falando de pessoas que não têm o limite do ter. Pessoas que se ela conquistar a metade do mundo, ela não está contente, ela quer a outra metade. E Jesus estava ensinando e corrigindo nessa área, porque a verdadeira prosperidade é quando você está contente com o que você tem. Você pode estar contente com o que você tem, porém inconformado. Amém? Existe uma diferença nisso. Então ele diz lá em João 10:10, ele traz uma promessa, diz, eu vim para que você a tenha vida e a tenha em abundância. E nós precisamos entender de acordo com a palavra, quem realmente nós somos em Deus, o que a palavra nos garante, porque essa palavra ela é a verdade. Quem crê comigo aqui? E quando você entender quem você é na palavra, sabe, a coisa vai acontecer diferente na tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que eu conheço pessoas que ficou 20 anos na igreja, crente, dizimando e ofertando, e não prosperava. E tem muitas pessoas assim, mas por quê? Porque ela não entendia, durante esses 20 anos ela não entendeu quem realmente ela era em Deus. E você precisa entender quem você é. Enquanto você não entender, sabe, isso descer para o seu coração, ficar gravado na tua mente, quem você é em Deus, o diabo vai sempre achar uma brecha para te atingir. Agora, quando você tem a convicção 100% de quem você é, você fecha todas as brechas. E nós vamos entender nessa noite aonde nós estávamos antes, aonde Jesus nos colocou e aonde Ele quer que nós cheguemos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você fosse comigo lá para 2 Coríntios. Aleluia, Deus é bom. O pastor aqui me deu aqui até 7:50 hoje, mas se o Espírito Santo mandar nós ir até 10 aqui, depois o Senhor me pega no gabinete, viu, pastor? Aleluia, Deus é bom, brincadeira. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versos 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versos 14. Podemos ler? Amém? Diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versos 16 diz, assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Aleluia. Versos 18. Ora, tudo provém de Deus. Diga, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões,
e nos confiou, diga confiou, a palavra da reconciliação. Versos 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Queridos, e lendo essa passagem aqui, o que me chama a atenção é a partir do versos 14, quando diz: o amor de Cristo nos constrange. Quando fala que o amor de Cristo nos constrange, então é algo, sabe, inexplicável. Algo que não tem, sabe, como você explicar, não tem como você medir, ter uma dimensão do tamanho do amor de Cristo. Porque antes nós estávamos perdidos, separados de Deus. Existia uma inimizade entre o homem e Deus, aonde Cristo Jesus, ele foi enviado por Deus com uma missão aqui na terra para nos resgatar. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele mesmo. Então Jesus, ele nos tirou de uma posição, sabe, de fracasso. Jesus, ele nos resgatou de uma posição de perdidos. Jesus, ele nos tirou realmente, sabe, da sarjeta, do fundo do poço. Aonde não existia possibilidade, não existia nenhuma esperança, não existia nenhuma expectativa mais para a humanidade. Mas Jesus, ele chegou e ele acreditou em mim e em você. Amém? Deus, ele acreditou em mim e em você, mesmo estando separados, mesmo existindo uma inimizade entre o homem e Deus, mas ele não desistiu de nós. E ele criou esse plano maravilhoso da reconciliação, esse plano maravilhoso da redenção, e através de Cristo Jesus nós fomos resgatados. Diga comigo, resgatados. Aleluia. No versos 18 diz: ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. O que eu acho interessante aqui no versículo 18, que diz que tudo provém de Deus, a nossa provisão, ela vem do Senhor. Amém? Então ele diz que Deus, ele nos deu o ministério da reconciliação. No versos 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, se você parar aqui no versículo anterior, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e no próximo ele diz que ele nos confiou a palavra da reconciliação. Olha só, Jesus, ele nos tirou daquela posição de separação de Deus. E depois que ele nos resgatou de lá, ele nos colocou em uma posição de credibilidade, porque quando diz que Deus confiou, ele passou a acreditar, ele passou a nos dar crédito. Ele passou a confiar em nós. Então nós passamos a usufruir de uma posição de confiança. A Bíblia diz que os anjos, eles queriam pregar o evangelho, mas não foi permitido para os anjos. Deus, ele não deu esse privilégio para os anjos, mas confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. Sabe, o plano maravilhoso de Deus, que Deus entregou a Cristo, que Deus deu a Cristo para cumprir aqui na terra, depois dos dias de Cristo cumprido aqui, Deus transferiu para mim e para você. Então diga comigo, diga: Deus, ele acredita em mim. Deus, ele me deu crédito. Sabe, queridos, e o primeiro passo de uma pessoa, para que ela seja bem-sucedida na vida, ela precisa ter crédito. Então, se Deus, ele nos deu crédito, queridos, se Deus, ele confiou em mim e em você, sabe, o que pode mais impedir que nós avançamos e chegamos aonde ele quer que chegamos? Sabe, não importa o que o mundo acha ou pensa de mim e de você, o que importa é que Deus, ele nos deu crédito, ele confiou em nós. Então, pelo fato de Deus, ele ter acreditado a palavra da reconciliação, algo tão valioso, algo tão poderoso, sabe, Deus, ele ter confiado isso a mim e a você, queridos, isso é motivo, sabe, de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Isso é um motivo para quando o diabo achar que você é um fracassado, que você é um nada, você mostre a ele. Diga: diabo, como é que eu não sou mais que vencedor se eu tenho a palavra da reconciliação?
Se o próprio Deus, ele confiou em mim. A Bíblia diz que eu tenho algo precioso, a palavra da reconciliação, a palavra que transforma vidas, a palavra que muda vidas, a palavra que salva. Sabe? A palavra diz que ele nos deu o ministério e confiou a palavra em nós. Então eu e você, nós temos confiança. Sabe, Deus, ele acreditou em nós. Então diga comigo, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa de confiança. Porque Deus confiou em mim algo muito precioso. Queridos, não se confia ou não se entrega um tesouro na mão de uma pessoa que não tem credibilidade. Não se entrega um tesouro na mão de uma pessoa que não sabe administrar bem. Não tem como você pegar algo tão valioso e entregar na mão de uma pessoa que ela não sabe administrar aquilo. Então eu e você, nós somos privilegiados, porque Deus, ele confiou e acreditou em nós. Agora, existem pessoas que ela, por não saber quem ela é em Deus, por ela não saber o que a palavra diz ao seu respeito, ela não se tornou uma pessoa próspera. Ela não se tornou uma pessoa, sabe, bem-sucedida na vida. E quando eu falo de prosperidade, queridos, eu não estou falando apenas de dinheiro. Porque prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é uma consequência de uma vida próspera. Amém? Existe, porque se dinheiro fosse, sabe, prosperidade, uma pessoa que tem milhões, ela não tirava a sua própria vida. Então a prosperidade não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ela sai de dentro de você. Sabe? A prosperidade, ela jorra de dentro de você. Então você tem saúde porque você é próspera. Você é uma pessoa que você, sabe, não falta o alimento na sua mesa porque você é próspera. Você vive em paz porque você é próspera. Você é uma pessoa alegre porque você é próspera. Amém? Então o dinheiro, ele vai chegar como consequência de uma vida de prosperidade. Agora é preciso você entender quem realmente você é em Deus, o que Deus te constituiu. Porque enquanto você não entender isso, sabe, talvez aquilo que Deus confiou em você, você não vai conseguir desenvolver. Porque existem pessoas dentro da igreja, sabe, que congregam há vários anos, mas com a sua vida atrapalhada. Com a sua vida atrapalhada. E quando ela, sabe, continua com a vida atrapalhada, você diz, mas por que não escuta a mesma palavra que fulano está prosperando? Não é uma palavra só? Sim, mas aquela pessoa que está prosperando, ela é uma pessoa que ela entendeu e que ela vive colocando a palavra em prática, ela sabe quem ela é, e a outra não entendeu ainda. Porque realmente existem pessoas, queridos, que se você pegar ela e colocar ela para administrar o deserto do Saara, com poucos anos vai faltar areia. Porque ela não sabe quem ela é. Ela ainda não entendeu quem ela é na palavra. Eu não quero falar especificamente aqui, sabe, totalmente de finanças nessa noite. Nós nessa noite estamos falando de prosperidade e não totalmente de finanças. Eu quero que você saia convicto daqui nessa noite quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Se você sair daqui convicto de quem você é em Deus, eu te garanto e te faço um desafio, se a sua vida, em todas as áreas, ela continuar sendo a mesma. Não vai continuar. Eu sofri muito na minha caminhada. Eu sofri muito na minha vida, por eu não entender quem eu era em Deus. Mas quando eu passei a entender, quando eu descobri à luz da palavra, quem eu realmente era em Deus e o que eu podia através dessa palavra, através da confissão de fé, a minha vida ela mudou completamente. E continua mudando, porque com Deus é crescendo dia após dia, é avançando dia após dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele nos deu credibilidade, ele acreditou o projeto dele em nossas mãos. Quando ele fala, eu te dei a palavra, eu confiei em você a palavra da reconciliação. Mas eu aqui estou fazendo apenas um embasamento da mensagem de hoje à noite, mas ainda vou chegar aonde eu quero chegar, aonde o Espírito Santo quer chegar nessa noite.
Amém? Glória a Deus. Do versos 20. E diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, quantas vezes eu li essa passagem na palavra, quantas vezes eu li este versículo, e eu passava direto nele. E eu não entendia. Quando foi um dia que eu li, o Espírito Santo esses dias falou comigo, deu uma brecada em mim assim, puxou o freio de mão. Para aí. Olha direito o que quer dizer esse versículo. E a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu falei assim, embaixador? Eu fui procurar saber e pesquisar o que é embaixador. Sabe, e é algo tremendo, é algo poderoso. Eu quero trazer para você aqui alguns significados do que é um embaixador ou uma embaixatriz em nome de Cristo. Queridos, é algo extraordinário. Sabe, eu fiquei maravilhado, eu fiquei alegre, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, se eu corria, se eu pulava. Meu Deus do céu, embaixador em nome de Cristo. Que palavra maravilhosa. E eu fui pesquisar e fui meditar a saber o que era isso. Eu falei, meu Deus, eu posso tudo isso? Eu tenho tudo isso? O Senhor já disponibilizou tudo isso para mim? E quantas pessoas que já vêm perdendo tempo por não saber disso, dessa verdade? Não descobriu, sabe, essa preciosidade que tem na palavra de Deus ao nosso respeito. E eu fui ver, e fui entender e pesquisar o que era embaixador. E eu quero trazer para você nessa noite alguns significados de embaixador. Diga comigo, eu sou embaixador de Cristo. Significado de embaixador: substantivo masculino, categoria mais importante, grau mais elevado de quem representa diplomaticamente um estado junto a outro estado, ou junto a um órgão internacional. Categoria mais importante. Olha o grau que Deus tem levado a mim e a você. Categoria mais importante. Querido, se você agarrar essa palavra hoje à noite, se você sair daqui convicto de quem você é em Deus, eu te garanto que o avanço na sua vida será, sabe, será igual um foguete. Alguém aqui já viu um foguete dar ré? Não tem marcha ré. Você vai avançar igual um foguete, onde você não vai mais conseguir voltar atrás. Categoria mais importante. Grau mais elevado, grau mais elevado que representa diplomaticamente um estado junto a outro estado, ou junto a um órgão internacional. Representante diplomático numa carreira diplomática. A pessoa que recebe a nomeação de ministro de primeira classe. Meu Deus do céu, nós somos ministros de primeira classe. A palavra de Deus chama isso, chama eu e você e nos coloca nessa posição. Eu quero que você pegue essa palavra revelada hoje à noite, pelo Espírito. Nós começamos aqui, sabe, a ministração nessa noite, mostrando a posição que o homem se encontrava, distante de Deus. E Jesus, ele foi lá e nos resgatou. A palavra diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, depois confiou a palavra da reconciliação, e agora ele nos fez embaixadores dos céus aqui na terra. Ministro de primeira classe. Sabe, queridos, é direito meu e seu andar em prosperidade. Eu nunca vi um ministro de primeira classe andar mendigando alguma coisa por aí. Eu nunca vi faltar nada para um ministro de primeira classe.
E é isso que a Bíblia nos chama. Você pensa que parou por aí? Diga, não parou? Aleluia. É aquele, veja só, é aquele a quem é designada a função de chefe de missão ou delegação permanente junto a organismos internacional. Trata-se do último degrau, diga último degrau, na carreira diplomática. Meu Deus, e diz, ele detém plenos poderes para atuar em nome do seu lugar de origem. Eu não sei como você entende uma palavra como essa. A Bíblia diz que um embaixador, ele detém plenos poderes para atuar em nome do seu lugar de origem. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do plenos poderes para atuar em nome do seu lugar de origem. Sabe, queridos, existe poder. Sabe, existe poder que opera através de mim e de você. Esse poder, ele foi derramado do céu, essa autoridade foi dada do céu para mim e para você. Plenos poderes para atuar. Ei, você pode atuar, sabe, em determinadas áreas da sua vida. Você pode abrir a sua boca, você tem uma voz, você tem uma fé. Você não precisa se curvar para aquilo que o inimigo, sabe, traz e coloca ou pinta um quadro na tua frente. A Bíblia diz que ele detém plenos poderes para atuar em nome do seu lugar de origem. Qual é o nosso lugar de origem? Qual é o nosso lugar de origem? Amém, glória a Deus. Querido, se você descobrir isso, se você se agarrar com isso, eu quero te dizer que as coisas vão passar a mudar na tua vida. Quando você se deparar com algumas situações adversas, você não vai mais se curvar. Você não vai mais andar em tristeza. Sabe, a depressão, ela pode bater na sua porta, mas quando ela bater, você vai mandar a sua fé atender ela. Sabe, a falta, ela pode chegar e bater na tua porta, ela pode até chegar e bater, mas você manda a sua fé atender. E você pode... Depende do lugar onde ele atua, mas do lugar onde ele é. Onde ele é. Então a sua provisão, queridos, para a tua vida não depende do que homens falam ou deixam de falar. A provisão da tua vida, você tem que ter essa convicção que ela vem do seu lugar de origem. Ela vem dos céus. Agora você precisa entender quem você era em Cristo e o que você pode através da palavra. Se você colocar isso em prática, a tua vida começa a mudar. Aquilo que estava travado começa a destravar. Aquilo que parecia que ia dar errado começa a dar certo. Mas é preciso você entender quem você é. Enquanto você não entender, sabe, que essa palavra ela é a verdade, essa palavra é a palavra que veio do céu, é o manual da vida, e você passar a praticar essas verdades, o diabo vai sempre te atacar, e ele vai sempre... Embaixadores do céu. Aleluia! A sua provisão, queridos, não depende do que pessoas aqui na terra pensam ou dizem ao teu respeito. O teu futuro não está na mão de pessoas. Sabe? Pessoas às vezes podem até olhar para você e falar, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas sabe, os céus mandam uma mensagem de lá e diz, você vai conseguir, você vai dar certo, vai acontecer, vai acontecer.
Oh, aleluias! Oh, aleluias! Obrigado, Senhor. Aleluias! E às vezes você vê o pastor aqui ensinando você a orar em línguas, ora em línguas, e você às vezes não entende por que tanta insistência. E às vezes pessoas veem você aqui, eu já falei isso, já preguei. Todas as línguas foi Deus que criou. Deus criou a língua portuguesa, espanhol, o inglês, ou seja, todas as línguas foi Deus que criou, as línguas terrenas. Será que Deus também não ia criar uma língua para os céus? Sabe? E sabe por que você fala em línguas? Porque você fala a língua do seu lugar de origem. Você fala a língua da origem. Embaixador fala a língua de onde ele é, de onde ele pertence. Oh, aleluias! Você fala a língua da onde você veio, da onde você pertence. Você pode até falar a língua do lugar onde você está atuando, mas a sua verdadeira língua é da onde você é. Assim como você fala a língua do seu lugar de origem, você também olha para as circunstâncias e você sabe que a provisão, a providência para os seus problemas vem do seu lugar de origem. A proteção de um embaixador não depende de onde ele está, mas de onde ele é. Ele é protegido, ele é cuidado pelo seu lugar de origem. Oh, aleluias! Embaixadores de Cristo. A partir dessa noite aqui, todos os dias da sua vida, quando você se levantar, diga: diabo, aqui está o embaixador dos céus. Diabo, agora se prepare, que acordou agora aqui o embaixador dos céus aqui. E você saia de cabeça erguida, não ande de cabeça baixo. Não pense que as coisas vão dar errado, mas diga: vai dar certo, porque eu não dependo do que eu estou vendo, mas eu dependo do que eu estou crendo. Sabe, o resultado não é do que você está vendo muitas das vezes, mas da forma que você vai acreditar, da forma que você vai determinar. Sabe, queridos, eu posso falar isso com propriedade. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluias! Aleluias! A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Versos 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que todas se fizeram novas. Diga isso para que o diabo escute mesmo. Você é nova criatura, você tem um dono, sabe? Você tem uma origem, você tem um fundamento. Os costumes velhos passaram, queridos. Se você era uma pessoa que não agia com honestidade, hoje você age. Se você, mentia, você não mente mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. Então você tem um dono. As coisas velhas, os costumes velhos passaram. E o diabo não tem mais esse poder de interferir na tua vida. O diabo não tem mais esse poder de interferir nos seus planos e nos projetos que Deus tem para você. Porque você é um embaixador dos céus. Porque você é embaixador de Cristo. Sabe, a partir de hoje saia convicto daqui de quem você é. Da onde você pertence. Você não pertence a esse mundo ele passa. O lugar aonde eu e você pertencem, esse lugar ele é eterno. Esse lugar não é passageiro. Amém? Assim como a nossa provisão, aquilo que nós precisamos não é passageiro, é eterno. Aquilo que nós, não o que nós precisamos, aquilo que chega para as nossas vidas, a provisão que chega para nós, não é passageira, ela é eterna. Sabe, os céus não têm limite. Os céus não têm limite. Amém? Diga: eu sou um embaixador dos céus. Diga de novo: eu sou um embaixador dos céus. Aleluias! Plenos poderes para atuar. Plenos poderes para atuar. E você diz: aonde é que está isso na Bíblia? Aonde é que a Bíblia diz que existe plenos poderes? Aonde é que a Bíblia diz que eu tenho poder?
A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, no versos 20: pois aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ei, que tamanho tem sido o seu pensamento? Que tamanho tem sido o seu pensamento? Como você tem pensado? O que você tem acreditado? O que você tem pedido a Deus? Sabe, você sabia que primeiramente, nós temos que aprender a pedir? Tem pessoas que só pedem no diminutivo. Diz: Deus, me dá a minha casinha, eu quero uma casinha. Aí vai chegar uma casinha. Porque Deus não invade o pensamento, ou Deus não invade, sabe, o livre-arbítrio de ninguém, porque Deus não fere aquilo que Ele mesmo criou. A Bíblia diz: infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, Deus, Ele vai além dos nossos pensamentos. Ele vai além do que a gente pensa, Ele vai além do que a gente pede. Deus, Ele é do tamanho que você achar que Ele é. Sabe, não tem dimensão para Deus. O tamanho que você imaginar que Ele é, eu quero dizer que Ele ainda, não vou dizer que Ele é do tamanho, mas Ele ainda é bem maior. Amém? Como você tem pensado? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Oh, aleluia! Existe um poder que opera através das nossas vidas. Existe um poder que foi delegado a mim e a você, que somos embaixadores aqui na terra. Sabe, querido, se um embaixador de um país, ele é respeitado em qualquer nação que ele chegar. Se um embaixador de um país, sabe, ele é admirado em qualquer lugar que ele chegar. Imagina o embaixador dos céus. Ei, você não é embaixador do Brasil, você não é embaixador dos Estados Unidos, você não é embaixador do Japão, você é embaixador dos céus. Entenda isso. Tem muita gente que não está usufruindo do que Deus tem porque não sabe o que ela é. Você precisa descobrir quem você é. Você precisa entender quem você é. Salmos 23, o salmista falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Para escrever ou para falar isso, tem que saber quem ele é. Tem que ter uma convicção. Para você falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você tem que saber primeiramente quem você é. Se você não souber quem você é para falar com convicção, talvez não funcione. Agora, se você realmente tiver a convicção de quem você é, eu quero te dizer que nada vai te faltar, porque nada pode faltar para um embaixador. Nada pode faltar para um embaixador dos céus. Aleluias! Nada pode faltar. Aleluias! Glória a Deus! Sabe, queridos, até eu aprender isso, eu sofri demais. Eu apanhei, não foi brincadeira não. Eu levei varada nas costas, não foi brincadeira não. Sabe, até eu descobrir isso. Mas quando eu descobri quem eu sou e quem eu posso em Cristo, quem eu sou e quem eu posso nessa palavra, o diabo perdeu. Ele perdeu totalmente. Ele não acha mais brecha. Porque quando ele vem com um quente, eu vou para ele com 3 fervendo. Se você for olhar, quando Jesus ele foi tentado, sempre o diabo ele tentava Jesus, e teve um momento o próprio diabo usar a palavra, mas sempre Jesus rebatia ele com a palavra também. Sempre Jesus falava: também está escrito. Você rebate as artimanhas do diabo com a palavra. Com a palavra. Amém? Quando ele vier de lá para cá, com as presepadas dele, com as artimanhas dele, você rebata com a palavra.
Se você disser isso, diabo, aqui não, eu sou o embaixador dos céus. E você se levanta e você começa a marcar territórios. Você sabia que o leão, ele marca territórios? O leão, ele marca territórios. Ele chega em determinado lugar e ele urina no lugar, ele urina em outro, e assim ele vai marcando o território. Aquele território fica marcado. Se outro leão for chegar ali e sentir o odor daquela urina, ele vai entender que ali ele não pode invadir, porque ali está marcado. Comece a marcar território na tua vida. Comece a se levantar como um leão, como um verdadeiro embaixador. Busca uma intimidade com o Senhor. Busca uma intimidade com a palavra, ao ponto de quando o diabo vier para o seu lado, ele não vai mais conseguir te ver, mas ele vai conseguir ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Ao ponto do diabo, quando ele vier para o seu lado, ele não vai mais te olhar como um fraco, mas ele vai pensar várias vezes para vir com alguma artimanha, ou alguma presepada, ou alguma armadilha para o teu lado. Embaixador, saia com essa palavra hoje à noite daqui. Embaixador, eu sou o embaixador dos céus aqui na terra. Ei, eu quero ir mais profundo. Você é um representante legítimo dos céus aqui na terra. Será que somos fracos? Representante, pastor, legítimo dos céus aqui na terra. Meu Deus do céu. Como é que você recebe uma palavra dessa, queridos? Você saber que você é um representante, legítimo, genuíno dos céus aqui na terra. O que te falta mais? O que pode te faltar? O que tem te causado preocupação ou ansiedade? Não anda ansioso, não anda preocupado, mas anda convicto de quem você é. Acredita, você pode. Você pode. Existe uma fé que age através das nossas palavras, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós lançamos. Tenha uma convicção, queridos. Tenha essa convicção que aonde você colocar a sua mão, tem que prosperar. Tenha essa convicção, aonde você pisar com o seu pé, será abençoado. E ponto final. Declare isso. O que você quer para a tua vida? O que você tem planejado para a tua vida? O que você tem apresentado a Deus? Quais são os seus projetos? Apresenta a Deus. Coloca num papel. Eu pratico isso. Todos os anos, final de ano, eu planejo para o ano seguinte. E os meus projetos eu anoto num papel. E eu faço uma oração e apresento a Deus. Deus, está aqui os meus projetos. Estou apresentando a Ti. Seja feita a Tua vontade. Mas o que eu quero é isso. Eu determino e declaro isso. Mas seja realizado como Tu queres. Porque os Teus planos já são abençoados. Aí você pode perguntar, mas o diabo, ele não fica furioso com isso? Não fica, e daí? E daí, se ele ficar furioso ou não? Qual é a diferença que vai fazer ou não? Qual a diferença? Não vai fazer diferença nenhuma. Aleluia. O ano passado, queridos, quando foi no início do ano, Deus deu uma palavra para nós. E nós iríamos entrar numa construção. Não estava ainda nos nossos projetos como era, mas Deus deu uma palavra e falou, vai ser leve e suave. E quando foi dia 20 de janeiro, eu comecei a quebrar a minha casa toda. Eu e minha esposa, fizemos uma doidiça lá, uma doideira lá, começamos a quebrar a casa, tiramos o telhado. No dia que nós começamos, dia 20 de janeiro, quando foi no dia 21, os pedreiros já quebraram a laje e isso nós dentro de casa. Deu um pé d'água de tarde, parecia uma cachoeira, ainda tenho ouvido até hoje, derramando dentro da cozinha. Eu olhei para a Samara assim e eu pensei, eu não falei não, o que a gente fez na nossa vida agora?
Mas eu fiquei convicto, vai dar certo. Deus falou que ia ser leve e suave. Eu fiquei declarando. Teve um dia que começou a chover à noite lá e a água caía dentro de casa e ela ia escorrendo para os quartos. E os móveis estavam guardados nos quartos. E nós passamos até quase 1 hora da manhã. Eu com um rodo e ela com o outro, puxando água. Puxando água. Eu fiz calo nas mãos, mas louvando ao Senhor. E declarando, será leve e suave, como a palavra diz. Aí para terminar de piorar, o diabo tentando frustrar, quando foi dia 15 de março, fechou o comércio geral. Eita, travou tudo, a pandemia. E eu sou comerciante. Aí passava um e dizia, você é doido, construindo numa pandemia. Aí outro dizia, rapaz, para essa obra, rapaz, você está doido. Para essa obra, você... Não, só pode estar doido, o cara construindo com comércio fechado numa pandemia. Como é que eu posso parar se a minha casa está toda quebrada? Eu vou para onde? E nisso eu falei, Deus, o Senhor prometeu que iria ser leve e suave. Meu irmão, eu não entendi. Até hoje eu procuro entender. Está lá terminado. O pastor Roberto e a irmã Daniela conhecem também. A nossa casa nós conseguimos terminar mais ou menos no mês de maio. Eu não sei como, o comércio fechado, mas Deus sabe, eu não entendi até hoje. Não faltou nada. Não faltou nada. Sobrou ainda. Para a honra e glória do Senhor. Sabe o que foi isso? Convicção. Se eu fosse dar ouvido àquelas palavras negativas, eu teria parado. Eu teria desistido e teria perdido aquilo que o Senhor tinha lançado para mim, aquilo que o Senhor tinha prometido. Quantas pessoas param no meio do caminho porque deixam de dar ouvido ao que Deus falou para dar ouvido ao que pessoas falam? Queridos, você não pode ouvir duas vozes ao mesmo tempo. Você não pode ouvir 2 ou 3 vozes ao mesmo tempo. Você precisa ouvir a voz certa. Você precisa ouvir somente uma voz, mas que seja a voz certa. E ter a convicção de quem você é. A convicção de quem você é, você não pode perder nunca. A posição de quem você é, você não pode desistir dela. Amém? E glória a Deus, foi mais uma que nós passamos, de muitas nas nossas vidas. Depois eu vou trazer um testemunho da minha vida aqui para você, em outro culto. E você vai falar assim, vai olhar para mim e vai falar, não tem como não ter sido Deus. Só pode ser Deus. Porque um camarada que tinha tudo para dar errado. Tinha todas as ferramentas para não ser nada. E graças a Deus, eu estou aqui. Só pode ser Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Mas todas as ferramentas para o fracasso, queridos, o diabo lançou sobre a minha vida. Todas as ferramentas. Ele lançou sobre a minha vida. Mas ele perdeu. A partir do momento que a palavra chegou, que a luz da palavra chegou. Eu andava preocupado, eu andava ansioso, eu andava com medo. Eu não tinha certeza das coisas, do que eu ia fazer. Todos os meus planos eram aventuras, sem saber qual o resultado lá na frente. Pois quando eu começo algo, não é mais aventura, eu já tenho a convicção e a fé do resultado positivo lá na frente. Eu já tenho a convicção do que vai dar certo. É igual você ter um dinheiro na mão de uma pessoa que gosta de pagar. Você compra fiado, confiando na palavra dela. Sim ou não? É a mesma convicção quando você acredita em Deus. Você sabe, você tem uma certeza do que vai dar certo amanhã, que você até planeja o que você vai fazer. Não é assim? Deus, Ele é maravilhoso. Em 2015, querido, só uma pequena abreviação aqui. Em 2015, há 6 anos atrás, não tem muito tempo, eu morava de aluguel.
diabo ainda estava, ele já tinha perdido, eu estava na igreja, ele já era um derrotado. Mas eu ainda não tinha aprendido, não tinha a convicção de quem realmente eu era. Em 2015 ainda morava de aluguel. Se passaram 6 anos de 2015 para cá. Hoje nós moramos na nossa casa, temos a nossa casa própria. E eu estou construindo, para a honra e glória do Senhor, estou terminando 6 casas para vender lá em Patos. Eu estou terminando 6 para vender. Eu estou falando isso daqui, querido, sabe para quê? É para você entender o que Deus faz. É para que você tenha a convicção de que quando você entende quem você é em Deus, o que você pode em Deus, as coisas começam a funcionar. Quando você tem a convicção e acredita na palavra, as coisas começam a dar certo. Porque, queridos, toda a riqueza, tudo que tem de bom nessa terra foi Deus que preparou para o seu povo. Sabe? Existem pessoas aí que não têm um mínimo compromisso com Deus, que está usufruindo de riquezas e fortunas, esbanjando aí, aliás. Não tem um mínimo compromisso. Por quê? Porque é algo que está na mão errada. E nós precisamos, através da fé, se levantar com uma convicção e começar a declarar que essas riquezas saiam de lá e venham para o lugar certo. A Bíblia diz que Deus, sabe, tira do ímpio para abençoar o justo. É nesse sentido. Existem muitas riquezas de Deus que estão na mão de ímpios, e essas riquezas precisam voltar para a mão do povo de Deus. Como que vai voltar? Através da tua oração, da nossa fé e da nossa confissão e da certeza de quem nós somos em Deus. É embaixador. É embaixador de Cristo. É isso que nós somos. Amém? Diga eu sou o embaixador de Cristo. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Se alguém puder ir para o teclado ali, acompanhar um pouquinho, eu agradeço. Aleluias. Aleluia. Embaixador de Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. A provisão de um embaixador vem dos céus. A provisão do embaixador de Cristo vem dos céus. Não depende de algo que esteja acontecendo aqui na terra. Oh, aleluia. O embaixador, ele fala a língua dos céus, do seu lugar de origem. Eu gostaria que nessa noite você começasse a marchar comigo assim. Comece a marchar aí onde você está. A igreja comece a marchar. Como um verdadeiro soldado de Deus, um verdadeiro soldado dos céus. Comece a marchar. Comece a marchar para que o inimigo ele entenda e saiba a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Aleluias. Aleluias. Diga comigo, diga eu sou o embaixador dos céus. Diga eu sou o representante legítimo dos céus aqui na terra. Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos repetir, diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode dar um glória a Deus nesse lugar. Aleluia! Aleluias! Oh! Aleluias! Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Eu tenho uma palavra profética para essa igreja hoje à noite. Obrigado, Senhor. Aleluias! Sabe, quando se vai construir uma casa, nós fazemos cálculos. Nós anotamos. Sabe, nós projetamos algo e fazemos cálculos anotados.
Sim ou não? Mas a palavra que eu tenho hoje à noite, pastor, para essa igreja, é para o Senhor mesmo. Quando nós vamos fazer uma casa para nós mesmos, fazemos cálculos. Mas para Deus não precisa fazer. O Senhor não precisa fazer cálculos. Não precisa fazer. Simplesmente o Senhor vá e determine o dia que vai começar a obra. Comece a cavar os buracos, sem fazer contas. Não faça conta, porque Deus vai prosperar e levantar muitos embaixadores nesse lugar. Deus vai levantar embaixadores nesse lugar. E eu quero te dizer, ofertas de 50 mil para Deus não é nada. Ofertas de 50 mil para Deus não é nada. E eu quero te dizer, debaixo de uma direção do Espírito, e se não for o suficiente, Deus vai mandar do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas vai acontecer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Embaixadores, diga: eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Eu sou representante. Aleluias! Deus vai levantar embaixadores. Deus vai prosperar embaixadores infinitamente mais do que você pensa ou do que você pede. Aleluias! Não pense pequeno, porque Deus não é pequeno. Não peça pouco, porque Deus não é pequeno. Acredite na palavra, tome posse de quem você é e usufrua daquilo que já é seu por direito. Convicção. Aleluias. Não faça conta, pastor. Não precisa anotar em papel. Não se preocupe quanto vai gastar. Não se preocupe. Apenas determine o dia. Será leve e suave. Leve e suave. Leve e suave. Se prepare para prosperar. Se prepare para avançar. Se prepare. Visões e direção irão chegar. Deus irá alargar a sua visão. Você vai enxergar além do horizonte. Você vai mais longe do que o teu pensamento, do que a tua confissão tem sido. Se prepare. Aleluia. Se prepare. Vai chegar em nome de Jesus. Agora saiba que sempre foi e sempre será Deus. Aleluia. Embaixadores. Todos os dias declare isso para a tua vida. E diga isso, confesse, diga: eu sou embaixador. Você vai confessar isso todos os dias. E por mais que o inimigo diga que você não pode, mas nada falta para um embaixador. Nada impede que o embaixador avance. Porque ele detém plenos poderes para atuar. Pense nisso, não esqueça disso. Em nome do seu lugar de origem. Plenos poderes. Use esse poder, pastor. Chegue no terreno e aponte. E diga: eu lanço o poder dos céus sobre este terreno. E eu declaro a igreja do Senhor pronta.
Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esta palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você foi abençoado essa noite? Saia convicto daqui que você é um sucesso. Você não é um qualquer um. Você nasceu para dar certo. Sabe, se você fosse um embaixador de outro país, você era altamente respeitado, você era altamente admirado, mas você é além disso. Nós somos embaixadores dos céus. Não tem comparação. Somos embaixadores dos céus. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.